Olha esse assunto aqui, eu quero que você acompanhe esse assunto até o final, que é muito interessante. Uma psiquiatra francesa explica como vencer a timidez e viver sem medo. Você é tímido? Você sente medo, ansiedade, preocupação a todo momento? É um problema psiquiátrico, é um problema psicológico. Então vamos acompanhar a matéria e peço que você mande para o máximo possível de pessoas que você puder. Já deixa o seu dedinho, joinha, chicotado, um like, splash e comentário ao final do vídeo. Vou ler a matéria para você entender. Palpitação, tremedeira, falta de ar e a sensação de ser incapaz de falar em público e expressar os seus pontos de vista, seja no trabalho, na escola ou na família. Existem diferentes formas de timidez e todas elas podem afetar a vida das pessoas de maneira consequente. Em alguns casos, ela é patológica e pode desencadear distúrbios como a síndrome do pânico ou a fobia social, quando a pessoa é antissocial, não consegue viver em sociedade. De onde vem esse medo de outro, de outras pessoas, e a falta de confiança em si mesmo? E como lutar contra esse sentimento? São perguntas. De onde vem esse medo de outras pessoas? A falta de confiança em si mesmo, E como lutar contra esses sentimentos? A psiquiatra francesa Marie-Claude Gavard, autora do livro Mais qu'est-ce qui se passe dans ma télé, que é em francês, e a tradução é O que está passando pela minha cabeça, tradução do francês para português, O que está passando pela minha cabeça é o nome do livro. Conta que na França poucas pessoas consultam motivadas pelo excesso de timidez. Poucas pessoas vão nas consultas dos psiquiatras ou os psicólogos pelo excesso, pelo excesso de timidez. São muito tímidas, extremamente tímidas, antissociais. E quando elas o fazem, é porque já desenvolveram outro problema, como a depressão. Então, quando elas chegam no consultório, é porque elas já estão com uma doença muito mais grave, a depressão. Abre aspas. As consultas são, na maior parte do tempo, solicitadas por pessoas que se sentem deprimidas, porque a vida é realmente difícil para uma pessoa muito tímida. O tímido terá a impressão de que muitas coisas que ele deve fazer são um fardo, são muito difíceis, Então a pessoa tímida, ela é tão tímida que detalhes pequenos que ela vai fazer em meio ao público se torna um fardo enorme, se torna extremamente difícil para ela realizar aquele ato, Às vezes está em público, ela chega a ficar com medo, tremer, passar nervoso, falta de ar, e chega até a desmaiar, dependendo do nível de timidez, do problema psicológico que ela bota na cabeça dela. Ela chega até a desmaiar, passar mal em público. A timidez afeta a vida do paciente como um todo e complica suas relações pessoais e profissionais, tanto as relações pessoais como as profissionais. Profissionais porque ele tem que conviver entre as pessoas e se torna cada vez um fardo, cada vez mais complicado. Ela tem início na infância, a timidez, diz a especialista, que compara o sentimento a um véu acinzentado que cobre o paciente durante toda a sua vida. Uma nuvem nublada, uma coisa que obscura. A falta de confiança em si mesmo lembra a psicóloga, ou a psiquiatra,
está no centro do problema. A pessoa não tem autoconfiança. Tudo que a pessoa deve fazer se torna extremamente difícil. Ela imagina, e isso acontece provavelmente desde a sua infância, que é incapaz de fazer qualquer coisa e os outros são bem mais capazes do que ela, né? Aquela coisa de ela se colocar na inferioridade, né? Ser inferior. Ela tem capacidade, ela tem inteligência, mas a timidez é tão grande que ela acha que todo mundo é superior que ela e ela nunca vai conseguir realizar aquilo que os outros realizam. A inferioridade. Eles vão criticá-la ou desprezá-la, então ela já coloca na cabeça bullying, né? Olha, eles vão me criticar se eu for lá na frente falar, né? Um trabalho em escola, um trabalho em grupo, que ela tem que ir lá na frente, trabalho oral, que ela tem que ir lá falar alguma parte do trabalho, a pessoa já pensa que eles vão ridicularizar ela, né? Então ela já põe na cabeça antecipado. E aquilo ali vai se tornando uma doença sofrível. Freio cotidiano. A psiquiatra francesa lembra que tudo isso acaba se tornando um freio no seu dia a dia. A pessoa fica freada, ela não consegue ir para frente, né? Tocar a sua vida para frente. Ela lembra que, para complicar a situação, os tímidos justificam seu próprio comportamento, que muitas vezes tem origens familiares, dentro da família, com comentários desastrosos feitos pelos pais. Abre aspas. O raciocínio é esse. Não ouso falar em público porque não tenho uma boa imagem de mim mesmo. Estou certo de que não sirvo para nada. Sou inferior aos outros. Então aquele complexo de inferioridade. Desde pequeno, meus pais sempre disseram que nunca conseguiria nada. E eu acredito nisso. Então os pais vão falar, você não serve para nada, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir avançar na vida. Então a criança fica com aquilo ali na mente e ela vai aceitando e aí cada vez mais ela vai ficando mais doente. Como ajudar uma criança a se tornar um adulto seguro de si? Como dizem, no caso, Bienvenance Sepaual, que em francês, Bienvenance Sepaual, falar em francês aqui, eu estou gastando aqui meu conhecimento. Bienvenance Sepaual, que significa, como dizem os franceses. O primeiro conselho de Marie-Claude Gavard é evitar a competição com os outros, parar de competir com os outros. Sempre aquele lá é melhor que eu. Quando uma criança comete um erro, diz, é preciso dizer que isso é normal, e errando é que se aprende. Fale isso para a criança, ela errou, calma, você errou, você vai acertar na próxima. É errando que se aprende. Crianças absorvem todas as críticas. A criança absorve todas as críticas como uma forma de desvalorização dela mesma. Se a gente briga com uma criança que cometeu um erro, ela vai ter medo de avançar e isso pode gerar um bloqueio. Ela pode imaginar que nunca conseguirá vencer esse medo. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Algumas pessoas demonstram timidez apenas em situações específicas, como no ambiente de trabalho, por exemplo. A maioria das pessoas, na maioria dos casos, cuida na maior parte do tempo de si mesma e muito pouco dos outros. O problema em nível profissional é que quando a pessoa não ocupa seu espaço, torna-se uma presa fácil para chefes narcisistas e pode ser alvo de assédio. É preciso entender, diz a psiquiatra, que a timidez é a falta de amor próprio.
Vou repetir novamente. É preciso entender, diz a psiquiatra, que a timidez e a falta de amor próprio são uma construção irreal, baseada em uma visão que temos do mundo que é falsa. As outras pessoas têm a vida delas. Nós não interessamos tanto aos outros quanto a gente imagina. Quando entendemos isso e vivenciamos isso, criamos para nós mesmos um espaço de liberdade. E eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. E nos últimos tempos, isso é um problema extremamente grave, difícil, complicado, porque com tudo que tem acontecido, as pessoas têm perdido cada vez mais o contato uma com as outras, principalmente os pais com os filhos com os pais, a humanidade em geral, vizinho com vizinho, a esposa com o esposo, parente com parente, porque as pessoas vivem mais no mundo virtual, nas redes sociais, no celular, no computador. As pessoas saem menos, caminham menos, vão se divertir menos, conversam menos pessoalmente, o abraço, o carinho, a conversa, sabe? Você gastar o tempo conversando, batendo aquele papo, indo na praça, sentando, vendo o verde, vendo os passarinhos, conversando sobre o dia a dia, sobre os problemas, sobre as situações. A convivência humana tem cada vez mais acabado. Então isso aí é perigoso, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo dentro do mundo virtual, da internet, do convívio humano cada vez menor. E isso também traz uma depressão, porque o ser humano foi criado para viver em convivência, em relacionamento tete a tete, um perto do outro. E isso aqui é muito perigoso. Estamos criando uma geração, futuro de uma geração de crianças extremamente tímidas, extremamente antissociais, deprimidas. Já o homem, o jovem, o velho, as pessoas adultas já estão vivendo casos de depressão, de problemas psicológicos, têm aumentado grandemente. Imagine as crianças, que ainda estão com a sua mente em formação. Deixe seu comentário aí, dando joinha, chicotar no like, splash, mande esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no nosso canal e fui. Deixe seu comentário, o que você achou do assunto. Fui!